Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vamos ficar todos em pé para reverência à palavra de Deus. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Senhor, nós te louvamos, e apenas o expor da tua palavra, ao anúncio dela, nossos corações devem se derreter diante de ti, Senhor. Os nossos corações devem entender que a tua palavra é o alimento, a tua palavra é o pão vivo que desceu do céu, é o verbo de Deus, é o Cristo que encarnou e habitou entre nós, e colocou o teu Espírito Santo para que nos cele, para que possamos seguir para o dia da redenção. Nós te adoramos, ó Deus, e te louvamos, e peço, Senhor, que abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, no nome de Jesus, amém. Irmãos, pode assentar. O nosso tema de hoje é o privilégio do crente espiritual. Por quê? Diz que tem crente que também que não é espiritual, crente carnal, né? Alguns teólogos, a maioria deles, não concorda com essa visão. Paulo fala sobre isso lá em Coríntios, mas quando fala de crente carnal, são aquelas pessoas que estão no meio dos crentes, mas não são crentes, porque não existe crente carnal, porque quem é nascido da carne não conhece a Deus, mas quem é nascido do Espírito, esse é nascido de Deus. Então quando Paulo retrata isso, fala de pessoas que estão no meio da igreja, que parece que é crente, mas não são crentes, não são servos de Deus. Então, o crescimento do crente, o crescimento espiritual, do crente espiritual, nós que fomos salvos por Cristo Jesus, precisamos crescer. E Pedro aqui começa a dar essa dica desse crescimento e como funciona o crescimento. Mas precisamos, irmãos, entender algo, o que está acontecendo no mundo. Dia 11 desse mês é lembrado o dia do atentado, do dia 11 de setembro de 2001. Foi o dia que o mundo parou. E numa certa entrevista, a filha de Billy Graham estava sendo entrevistada no reality show, e Jenny Gleason perguntou a ela, como é que Deus teria permitido algo tão horroroso acontecer, como os atentados terroristas do dia 11 de setembro de 2001. Anne Graham deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós, por muitos anos, temos tirado Deus, temos dito para Deus: não interfere em nossas escolhas, sai do nosso governo, sai de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como podemos esperar que Deus nos dê a sua proteção, a bênção, e nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Quando rejeitamos a Deus, estamos abrindo mão da sua proteção. Anne Graham, filha de Billy Graham, um dos maiores evangelistas da nossa atualidade, onde pregou no mundo inteiro, e milhares de vidas se renderam aos pés do Senhor. Deus foi tirado do governo, tirado das escolas, tirado da sociedade. Paulo fala em Efésios que o mundo é um mundo ateu, um mundo sem Deus. O mundo está alheio à vontade de Deus.
Mas nós que somos igreja de Cristo Jesus, devemos buscar a Cristo todos os dias pela sua palavra, e não tem outro meio de buscar a Deus a não ser pela palavra dele, porque ela é a única revelação que ele deixou para nós, para que pudéssemos através dela conhecermos o Senhor. E Pedro aqui na primeira carta dele, dos versos, Pedro vem encorajando a igreja, porque a igreja da época, em Roma, houve uma grande perseguição aos irmãos que estavam em Roma, e nessa perseguição a igreja teve que fugir para vários países, e Pedro aqui está encorajando a igreja, mostrando para a igreja que Cristo é a nossa esperança. E ele mostra aqui que o sofrimento para o cristão é inevitável. A sua opção é sofrer por obediência ou por desobediência. Até comentei hoje na escola bíblica. O cristão vai sofrer de duas maneiras. Não tem como escapar. Ou sendo obediente a Deus, ou sendo desobediente. Se for obediente, ele vai sofrer porque do jeito que perseguiram a Jesus Cristo, vamos entender isso. Quando você fala que a igreja igual tem uma corrente teológica dizendo que vai haver um arrebatamento antes da grande perseguição. Então, coitado dos irmãos que passaram pelaquela perseguição, que morreram queimados, morreram dentro de arenas, sendo comidos por animais perigosos, leões e outros animais. Porque eles passaram por aquela tribulação e a igreja agora não vai passar pela tribulação? Então, você sendo obediente a Deus ou não, você vai passar por tribulação, porque do mesmo jeito que perseguiram a Jesus, também a igreja de Cristo será perseguida, a não ser que o Senhor te leve antes, ou você não passa tanta perseguição, mas de alguma forma, a igreja genuína de Cristo vai passar por tribulação, e ela passa constantemente por tribulação, em vários setores da vida. Então o objetivo de Pedro é encorajar os leitores a viver a fé cristã, apesar das tribulações decorrentes da obediência a Deus. Para isso ele destaca no capítulo 1 os privilégios que temos como filhos de Deus: regeneração, viva esperança, purificação, salvação da nossa alma, redenção pelo sangue de Deus e regeneração pela palavra de Deus. Então a igreja, Pedro trata aqui a igreja de o que Deus fez com ela. Regenerou pela palavra, pelo sangue, purificou pelo lavar regenerador da palavra e mostra uma viva esperança. Uma esperança que não acaba, uma esperança sem fim. Número 1. E agora no capítulo 2, ele falando sobre esse crescimento. A igreja de Cristo precisa crescer na graça e no conhecimento. Eu sempre fiz uma comparação de nós que temos filhos, de quem não tem. Presta atenção nisso. Quando você tem um filho, ele cresce, ele nasce aquele bebezinho, a sua esperança é que ele cresça e torne um cidadão, um homem ou uma mulher, numa idade de adulto, com todas as faculdades mentais, todos funcionando direitinho. Esse é o nosso desejo. O desejo de Deus é que quando você se rende a Cristo, você é nascido de novo, é que você cresça também. Mas para crescer, você precisa se alimentar. Imagine quando nasce um bebê e a mãe não cuida do menino, não dá leite para o menino. Ele necessita do leite, necessita do alimento. Segundo a estatística, uma criança recém-nascida, no mínimo 6 meses de vida, ela tem que mamar no peito da mãe
tomando leite da mãe. Mas diz que o bom é pelo menos 2 anos. E a criança vai ser uma criança saudável, inteligente, e depois começa a ter os outros alimentos paralelo no decorrer de 6 meses. Agora imagine se a mãe não der leite ao filho. Ele não vai sobreviver. Ou talvez ele pode se alimentar de outra coisa, mas ela é responsável pelo leite. Se ela não cuidar dele direitinho, e ninguém também cuidar, essa criança não vai sobreviver. Da mesma forma, somos nós, quando nascemos de novo, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E aqui Pedro está dizendo que devemos nos alimentar do leite genuíno. Isso quer dizer que existe leite falsificado, leite adulterado, leite que não tem as proteínas necessárias para que a criança possa crescer. Então, o primeiro tópico dessa mensagem é: o crescimento espiritual exige um despojamento. O capítulo anterior termina falando que fomos regenerados, ou nascemos de novo por intermédio da palavra viva e permanente de Deus. Somos agora como bebês que precisam de crescimento espiritual. E ele começa o texto: despojando-vos. Despojando, tirando. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tem experiência de que o Senhor é bondoso. Então, despojando. Despojar é tirar, é despir. Despir de quê? De toda maldade e dolo. Despir da hipocrisia. Despir da maledicência. E maldade, ou mais exatamente, espírito de maldade. Precisamos lavar o nosso coração, porque é do coração que procede os maus desígnios. Quando uma época surgiu dentro da linha pentecostal e da linha tradicional, na linha tradicional é pregado: Deus quer o coração. E na linha pentecostal, não, Deus quer tudo. Aí parece que houve uma separação. Deus só quer o coração, o outro Deus só quer tudo. Mas houve uma falta de entendimento. Quando Deus transforma o coração do homem, todo o ser do homem louva ao Senhor. E Paulo fala em Efésios que nós devemos louvar o Senhor com cada membro do nosso corpo. Cada um dele, não tem exceção não. Todos os membros do seu corpo devem glorificar ao Senhor. Então, quando alguém fala assim: não, Deus só quer o coração, e tem uma atitude de quem não foi transformado pela palavra de Deus, então o coração ainda não foi transformado pelo Senhor. E o outro que fala: não, Deus quer tudo, mas vive só de aparência, vive uma vida de maledicência, uma vida de engano, de hipocrisia, de dolo, também não houve transformação. Houve apenas um estereótipo, apenas andando com roupas evangélicas. Hoje você vai na loja e compra uma roupa evangélica. É interessante, a roupa é evangélica. Quem está usando às vezes nem é, mas a roupa, ela é. Que paradoxo. Você dizer que é uma coisa, na verdade não é o que você está dizendo que é. Mas você está usando uma roupa que está mostrando que você é. Então, a questão aqui não está não apenas no coração,
e não apenas no estereótipo, está no completo. Um coração salvo pela palavra de Deus. Há mudança de hábitos. Precisamos entender que se não houver mudança de hábitos, não houve salvação. Pedro exorta os leitores que despojem de certas atitudes que os levam a perder o apetite pela palavra de Deus. Quando você começa a viver a atitude passada de quando você não era salvo, Paulo fala em Efésios, outrora vivíamos também nesse mundo. Você não tem apetite de se alimentar da palavra de Deus. Você não tem desejo de orar. Você não tem desejo de anunciar o evangelho de Cristo. Você tem vergonha. Então você ainda está vivendo as práticas antigas e não foi transformado pela palavra. E Paulo fala: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação tanto de judeu, de grego. Se você está se envergonhando do evangelho, é necessário nascer de novo. Igual Jesus falou para Nicodemos: é necessário vos nascer de novo. Despojando-vos de toda maldade, dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência. Então agora aqui tem vários tipos de pecados que habitam no coração do homem que ainda não foi regenerado. E o que foi regenerado tem que abandonar, despojar, tirar a roupa. Indica abandono de atitudes e comportamentos comuns antes da conversão. Precisamos entender que quando uma pessoa nasce de novo espiritualmente, recebe a vida de Deus e passa a ser uma nova criatura. A palavra nova criatura, a tradução mais coerente de alguns teólogos diz que é nova criação, é fazer de novo. É Deus voltar em Adão. É Deus voltar antes de Adão e dizer: haja luz. E quando Adão é feito do pó da terra, a luz já está sobre ele. Há uma necessidade de Deus pegar o velho homem, o homem nascido no pecado, sendo eleito em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, e pega o vaso, porque ele que é o oleiro, e quebra, e faz dele um novo vaso, um vaso de honra na casa de Deus, um vaso que vai glorificar a Deus. Mas precisamos que agora entendemos que nascemos de novo, que Cristo nos fez nova criação. Por que eu falo assim, entendemos? Porque o homem sem Deus, ele continua morto em seus pecados. Como pode alguém morto entender alguma coisa? Como pode alguém morto perceber alguma coisa? Ouvir, ver, falar, andar? Não tem sentido. O seu coração é petrificado porque ele está duro. Alguém já viu um defunto mole? É duro, corpo congelado. Mas você recebeu o Espírito de vida. O seu corpo agora é aquecido. Tem o poder de Deus. Você é vivo. O seu coração não é de pedra, é de carne. E agora você tem responsabilidade de mudar de vida e de viver como nova criação. Então você tem que despir do velho homem. E Efésios capítulo 4, versículo 22, os seguintes, fala sobre esse assunto. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão e procedentes da verdade. Colossenses capítulo 3, versículo dos 5 ao 9, pode ser. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaros, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. São detalhezinhos, irmãos. Palavras obscenas, palavras torpes, chocarrices. Despie, abandone o pecado, porque aquele que confessa o seu pecado e larga, alcança misericórdia. Jesus falou para aquela mulher: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Foi uma ordem que ele deu. Como devemos querer viver uma vida santa, uma vida de crente, mas vivendo no pecado? Pastor, mas crente não peca? Peca, mas deve correr para os pés da cruz, correr para Cristo, pedir perdão e renunciar e voltar para o caminho imediatamente. Não pode permanecer no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Precisamos nascer de novo, espiritualmente, receber a vida de Deus, ser nova criatura, possuir esses hábitos, abandonar todos os hábitos antigos. Paulo escreve aos crentes de Colossenses, que eu acabei de ler agora, do versículo 5 ao 7, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus. Pedro usa uma figura de roupa ou traje. Ele orienta os novos crentes: despirem de práticas antigas. A palavra, portanto, indica que, por causa da regeneração do novo nascimento, os crentes devem remover os trajes da maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Por quê? Porque o Senhor te fez nova criação. Você agora é nascido de novo, e você agora é filho de Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 1: sejam imitadores de Cristo, como filhos amados. Você precisa abandonar o pecado, porque você é filho de Deus. Você não é filho do diabo. Você não é filho, não está debaixo da ira de Deus. Você não é filho da desobediência. Em João capítulo 3, versículo 36, diz que quem não tem o Filho de Deus, a ira do Pai permanece sobre ele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho,
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu quero que você analise a sua vida hoje. Você está debaixo da ira de Deus, ou você está debaixo do amor de Deus? Porque o amor de Deus é que nos guarda em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos preserva. Aí você pergunta: como eu posso saber se eu estou debaixo da ira de Deus ou estou debaixo do amor de Deus? Os seus atos. Quais os atos que vocês estão praticando? Atos de justiça ou atos de impiedade? Você foi chamado para servir ao Senhor? Ou você não entendeu isso ainda e está vivendo para o mundo? Começa agora a se despir. A palavra maldade, o original dela no grego é kakia. É depravação, iniquidade ou impiedade de coração, vida e caráter. A palavra pode se entender também como malícia ou maldade originada da nossa natureza pecaminosa. E Pedro aqui é taxativo e usa a palavra toda maldade, despoje de toda maldade, para que devemos nos livrar de forma abrangente e sem exceções. Onde é que eu estou errando, meu Deus? Eu quero mudar. Eu estou errando em que agora? Eu quero mudar. Eu quero tirar toda a maledicência da minha vida. E o que é maledicência? Maledicência é quando você está querendo prejudicar outras pessoas. Devemos livrar de forma abrangente. Maledicência é o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao próximo. É você levantar mau testemunho do próximo. É você falar da vida alheia. Hoje nós chamamos isso aí de fofoqueiro, fofoqueira, linguarudo. Tem vários nomes por aí afora. Fica falando da vida do próximo, falando mal contra o próximo, prejudicando o seu irmão, o seu semelhante. Livre-se da maldade e de toda maldade. E o outro ponto é o dolo. Dolo é quando você produz, arquiteta uma ação com uma má intenção. Para ficar bem claro, quando você, um exemplo, você está andando de carro e atropela alguém, não foi por intenção, é chamado por culpa, foi culposo, porque você não teve a intenção de atropelar. Mas quando você atropela alguém com intenção, jogou o carro em cima, é um atropelamento doloso. Você teve a intenção, houve maldade no seu coração, você arquitetou um projeto para executar aquele atropelamento. Livre-se do dolo. A palavra dolo no grego é dolos, que significa astúcia, engano, artimanha e fraude. Observe que Pedro fala de todo engano, ou tudo que é enganoso. O dolo é irmão gêmeo da hipocrisia. Pelo dolo uma pessoa é lesada, e pela hipocrisia ele é enganada. E um exemplo bíblico disso é do mágico Elimas, que foi desmascarado por Paulo, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pessoas que ficam arquitetando jeito de enganar o próximo. Infelizmente, Pedro está falando isso aqui, é para a igreja, não é para o ímpio lá fora que está indo para o inferno, não. Porque Deus não tem compromisso com o ímpio.
mas tem compromisso com você, que é a igreja de Cristo. Se é que você é salvo, se é que houve um novo nascimento, uma nova criação. E se não houve, então não é para você também não essa palavra. É para quem houve novo nascimento. Hipocrisia. Hipocrisia é hipócrisis. Significa agir com dissimulação, fingir, ser o que não é, enganar. É ser um ator. Você já viu aquela pessoa que perde de você uma coisa, longe é outra? É um ator, consegue dissimular, consegue enganar. Despoje de toda hipocrisia. Pedro usa o termo no plural para mostrar que a hipocrisia pode se manifestar de várias maneiras e em diversas áreas da vida. Na área da adoração, olha o que Jesus fala, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Podemos ser hipócritas no falar, no agir e no sentir. E continuando, inveja, pitonós, significa ciúme ou desejo maligno de ter o que o outro tem. Tem quando a pessoa fala mal de um bem que o outro tem? É inveja. E a inveja é um pecado que você, que é a igreja de Cristo, precisa abandonar. Um sentimento maligno que gera inimizade e pode levar ao assassinato. Às vezes não um assassinato físico, mas Jesus fala, quando você deseja mal contra o próximo, ardentemente no seu coração, já cometeu o crime. Muitos crentes têm assassinado outros crentes com desejos no coração. E a inveja é um pecado maligno. Quantos são invejosos? Porque um possui uma casa muito boa, tem carro muito bom, tem uma renda boa. Em vez de você glorificar a Deus pela vida do seu irmão, você é contra o que ele possui. Meus amados, vamos despir desse pecado. É o que Pedro está dizendo aqui para os crentes novos. Vocês, antes de serem salvos em Cristo Jesus, vocês tinham mesmo esse pecado, viviam neles, mas agora vocês são salvos, não devem viver mais assim. Maledicência. Pedro diz que toda sorte de maledicência, todo tipo de conversas que brota de um coração maldoso, que visa infamar o outro. Estamos sempre prontos a falar mal dos outros, principalmente na ausência. A maledicência produz sofrimento, destrói reputação e rompe relacionamentos. Pedro não pede aos seus leitores que apenas lute contra esses males, mas que livre-se deles. Precisamos nos policiar, olhar para nós e vermos o que está acontecendo comigo, meu Deus. Porque eu estou agindo assim? Eu sou filho de Deus, eu preciso viver semelhantes a Jesus, ser imitador de Cristo como filhos amados. Porque eu estou vivendo desse jeito? No seu quarto, na hora de você orar ao Senhor, coloca diante de Deus: Senhor, lava o meu coração, limpa o meu coração, tira esses desejos do meu coração. Não estou dizendo que nós não temos possibilidade de ter esses desejos. Se Pedro está chamando a atenção aqui da igreja, porque temos possibilidades. Qualquer um de nós
Não tem aqui ninguém perfeito aqui dentro da igreja de Cristo. Somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Devemos todo dia nos lavar, tirar todo entulho no nosso templo, que é o Espírito Santo de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Quem nasceu de novo tem que romper com os hábitos pecaminosos do pecado. É necessário mudança de pensamento, de sentimento e de comportamento. Pensamento, sentimento e comportamento. Em todas as áreas da nossa vida precisa haver mudança. O segundo tópico: crescimento espiritual requer alimentação saudável. O que você tem comido por aí afora? Tem comido aquilo que enche seus olhos? Aquilo que é boas vistas? Né? Não foi isso que aconteceu? Agradável aos olhos, boa para se comer. Lembra de Eva, quando olhou para aquela árvore, para a fruta, agradável aos olhos, boa para se comer? O que você está comendo? Precisamos estar atento. Para crescermos precisamos de alimentação saudável. Pedro declara: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Outro detalhe: não busca conhecimento para você ficar discutindo pela rua fora com os outros, não. Não busca conhecimento para você achar que você é melhor que o outro. Busca conhecimento e se humilha diante da palavra de Deus. Porque muitos, irmãos, eu lembro da minha infância, quantas vezes eu ouvi isso? Vou falar quem é, mas uma pessoa de casa, da família. Eu estou lendo a Bíblia aqui, estudando aqui, porque hoje eu tenho um debate com o irmão fulano de tal. Então tem que estudar bastante. Chegar lá, eu tenho que debater com ele, eu tenho que vencer o debate. Se fosse um debate assim, de aprendizado, ele fala e você fala, os dois tentam entrar num consenso, um tenta entender o outro, porque o outro tem aquela linha de raciocínio. Não, é quase sair no tapa mesmo, estudando a Bíblia de forma errada, estudando a Bíblia para arrumar conflito, confusão. E não é assim. Estude a Bíblia, a palavra de Deus, e aplica ela à sua vida. Outro erro: muitas pessoas estão lendo a Bíblia, mas pensando: olha, isso aqui fulano de tal deveria ouvir isso aqui. Nossa, olha o que eu acabei de ler aqui agora: despojar de toda maldade. Aí, aquela pessoa tem um coração maldoso. Está falando com você, cara pálida. É com você que está falando. A palavra de Deus fala com você, que é a igreja de Cristo. Nunca leia a Bíblia pensando no irmão lá não, da esquina não. Aplica ela à sua vida, aplica ao seu coração. Se derrete diante dela. Leia a Bíblia com oração. Todo cristão recém-nascido precisa de alimento, de se alimentar, de comida saudável e regular. A fome, a sede pelo alimento espiritual é uma evidência de que a pessoa nasceu de novo. Criança, aqui a palavra no grego é brefos, é usada para bebê mesmo, para recém-nascido, de forma metafórica, para se referir àqueles que acabaram de abraçar a fé cristã. Ou não. Tem muitas pessoas dentro da igreja, já vou usar uma palavra aqui que não é mais dinossauro na igreja, é velho na igreja, mas não conhece a palavra de Deus.
vive, sabe como que vive? Com um moralismo, achando que aquele moralismo que é o certo. Está quase igual ao pessoal romano, os romanos, vivendo por tradição. Eu sou de uma igreja de tradição. Não. Tradição não vai te salvar, meu irmão. Cada dia, renovação, renovando pelo entendimento que você tem pela palavra de Deus. Tal como um bebê, o cristão deve desejar ardentemente, ou seja, desejo constante e intenso pela palavra. Você é nascido de novo? Eu lembro quando era criança, do nada, me dava um desejo tão grande de orar que eu não podia esperar não. Eu tinha que entrar para o quarto e orar no quarto e sair de lá dentro do quarto chorando. Mas tinha um desejo imenso no meu coração de orar. Isso é evidência de novo nascimento, de ler a Bíblia. Quantas vezes eu sentado lendo a Bíblia, e às vezes eu compunha algumas músicas, começava a ler a Bíblia ali, e começava a vir ideias de compor uma música. Eu compunha no Salmo 119, nós até gravamos ela um dia aqui na congregação. Qualquer dia nós vamos cantar aqui na congregação, muito legal. A Bíblia cantada é importante. Precisamos ter a Bíblia no nosso coração. A Rose acabou de ler aqui hoje, aqui na hora da oferta, como pode o jovem permanecer firme no seu caminho, limpo, puro diante do Senhor, tendo a palavra de Deus guardada no seu coração. Versículo 9, versículo 11, fala: guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Precisamos guardar a palavra de Deus. Tiago fala que não devemos ser meros ouvintes, mas participantes. O alimento da palavra precisa ser comido. Você precisa se alimentar mesmo. A palavra é o alimento para a nossa vida espiritual, mas ela precisa ser tomada, obedecida. Não basta ter o alimento, precisamos comê-lo. Não basta você ter a Bíblia na sua casa, ter a Bíblia aberta. Às vezes eu falo com alguém: a sua Bíblia é diferente da minha. Chega de algum comércio, né? A sua Bíblia é diferente da minha, mas por quê? Porque a sua tem a folha amarela. Fica aberta aquela folha, aquela página o tempo todo, fica toda amarela, né? A minha não, a minha é uniforme. Fica ali aberto o tempo todo no Salmo 91, 23. Para quê? Não adianta você ter o pão e ficar olhando para o pão, você vai morrer de fome. Então a música do Resgate fala que muitos morrem de fome em frente ao açougue. Aí precisa assar a carne, né? Tem que ligar a carne, tem que ter uma ação. Ficar só olhando para a carne em frente ao açougue não vai adiantar nada. Precisamos nos comer o pão. Não é só olhar para o pão e olhar: nossa, que pão, hein? Pão bonito, fresquinho, pão que desceu do céu. Não adianta fazer isso. Comê-lo, alimentar dele. Tiago diz que não devemos ser meros ouvintes, mas operosos praticantes da palavra. Quem ouve e não pratica engana-se a si mesmo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O crescimento espiritual do cristão se dá pelo alimento da palavra, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Há muitos crentes que pensam, apesar da idade, não crescer espiritualmente. Continuam sempre como bebês, precisando de alimentar. Vive apenas olhando para a Bíblia,
E ainda arruma desculpa. Olha só, a maioria das desculpas que estão vindo. Não. Quando eu me aposentar, você vai ver. Eu vou ler a Bíblia, vou evangelizar. Sabe qual é a palavra que é, na verdade? Quando você se converter, aí você vai ler a Bíblia, vai evangelizar, porque você não se converteu ainda. Porque não tem, quem fala aqui agora não faz, vai fazer depois, não faz depois também não. Não se engane, não se engane. Tem muitos crentes antigos sendo bebês. O alimento da palavra gera experiência. E aqui agora no último versículo, versículo 3, Pedro fala: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E aqui é pelo alimento da palavra que experimentamos a benignidade de Jesus, e que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A palavra experiência, geomai, que é do grego, significa saborear, comer, degustar. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimente, degusta e vê que o Senhor é bom. É através da palavra que conhecemos de forma experimental a Jesus. Vamos estudando e praticando a palavra e, consequentemente, temos experiências espirituais fantásticas. Como você pode ter uma experiência com Deus se você não vive de acordo com os parâmetros da lei do Senhor? Cada crente precisa ter uma experiência pessoal com Deus. É necessário ter um encontro pessoal com Deus. Imagina, no dia do batismo, aí o pastor, o reverendo Maico, vem aqui para batizar o irmão. Irmão, qual a sua experiência com Deus? Ah, eu cheguei aqui na igreja, eu vi aqui a igreja estava tão luz, tão grande na luz, que eu quase fiquei cego. Aí eu vim aqui e comecei a reunir. Não. A experiência com Deus é reconhecer que Deus é santo e que você é pecador. Sem Deus você vai para o inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Precisa ter uma experiência de reconhecer que você é pecador e necessita da graça de Deus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 14. A prática da palavra exercita as nossas faculdades espirituais. Concluindo agora, essa mensagem reafirmando que um dos grandes privilégios espirituais que temos é o do crescimento. O projeto de Deus é nos tornar conforme a imagem de Cristo Jesus. Pecadores serão aperfeiçoados até serem semelhantes a Jesus. Nascemos para crescer, e Deus nos orienta que o crescimento espiritual requer despojamento de toda maldade e alimentação saudável. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Vamos agradecer a Deus. Vamos ficar todos em pé, agradecer a Deus por esse momento.
Depois abre sua Bíblia, quando acabarmos de orar, em Números capítulo 6, versículo 22 ao 24. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te louvamos, te agradecemos por tua graça, por tua palavra, pelo teu amor. Que possamos a cada dia, Senhor, olhar para nós, olhar para Cristo e vermos em Cristo a santidade dele e reconhecer a nossa miséria e mudarmos todos os dias os nossos velhos hábitos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Abre sua Bíblia, número capítulo 6. Versículo 24 ao 26. Vamos ler todos juntos? Números capítulo 6, versículo 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos.